Se você quer ajudar alguém, você primeiro precisa estar bem. É uma verdade incontestável que para dar apoio aos outros, nós primeiro precisamos cuidar de nós mesmos. Pessoal, o autocuidado não é um ato egoísta, e sim um ato de preservação da nossa saúde mental, emocional e física, inclusive financeira. É claro que isso não implica desconsiderar as necessidades alheias, mas reconhecer que só podemos dar o que temos. É claro, gente, que vai depender muito da situação, há casos e casos, né? Eu sei que toda regra tem exceção, mas olha só, eu tenho um amigo mesmo que ele passou por uma situação bem delicada na infância e por conta disso ele resolveu fazer psicologia, porque ele queria entender todo esse processo e ele também tinha vontade de ajudar as pessoas, só que ele não conseguiu exercer a profissão. Por conta disso, porque ele tem um emocional extremamente abalado. E ele é um tipo de pessoa que é esponja, ele absorve tudo de cliente. Aliás, ele absorvia, né? Porque ele não trabalha mais na área. Então, como é que uma pessoa está com o emocional extremamente abalado, vai cuidar de outro? Não tem condições. Então, se ele é uma pessoa que tem saúde, ele está apto a oferecer suporte prático e emocional aos outros de maneira consistente e sustentável. Você concorda? É aquela velha frase que muitos gostam de falar. Primeiro você, depois o outro. E olha, isso não é egoísmo. Inclusive, tem até no avião. No avião, quando você entra, a comissária de bordo já fala, né? Se cair a concentração de oxigênio, as máscaras vão cair. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca a máscara em quem está ao seu lado. Pode ser uma pessoa de idade, pode ser uma criança. Porque se você colocar nela primeiro, depois de você, a probabilidade é que os dois fiquem sem oxigênio. Pessoal, e isso não é apenas um protocolo de segurança, e sim uma lição valiosa para a vida. E quando nós estamos fortalecidos e equilibrados, nós podemos estender nossas mãos com mais firmeza para apoiar aqueles que precisam. E o que eu estou falando aqui não é só apenas, né, no emocional, na saúde física e mental. Eu também falo na saúde financeira. Se você não tem, como é que você vai dar para os outros? Claro, gente, como eu falei no início, toda regra tem exceção. Se você, um exemplo, alguém pede um prato de comida, se você tiver, poxa, dê. Entendeu? Agora sim, dê sem aquele sentimento de culpa, né? Não adianta você querer ajudar alguém e ficar com aquele sentimento. Poxa, olha, era o único dinheiro que eu tinha. Não adianta, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de pobreza, de escassez. Isso não é bom, tá? Agora, um exemplo, tem pais mesmos que tudo que os filhos pedem, eles dão. Se você tiver, tudo bem. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, certo? Agora, eu conheço mesmo pais que os filhos pedem e os pais não têm consciência financeira e mesmo assim eles dão. Os pais vivem no sufoco, muitas vezes não tem dinheiro nem para pagar água, gente, nem para pagar a luz, que é extremamente importante. Tem que ver prioridade, mas os filhos pedem, eles dão. Como é que está o emocional da pessoa, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele trabalha com a emoção e a razão. Se a pessoa age dessa forma, significa que o emocional dela está lá em cima, então está desequilibrado, está trabalhando mais com a emoção do que com a razão, então tem que trabalhar esse equilíbrio. Como é que você não tem dinheiro nem para você e você fica dando para os outros? Você entende o que eu quero dizer? Se você ama de verdade, você precisa impor limites. Vamos falar que você seja o chefe da casa. Não importa se é homem ou se é mulher, tá? Significa que você é a base, tá? E essa base, ela precisa estar bem estruturada. Se você constrói a sua casa ou o seu palácio numa areia, você concorda? Se houver qualquer desafio, qualquer tempestade, essa casa vai desabar? Então, se você é a base, você precisa estar bem estruturada, você precisa construir sua casa nas rochas. Porque se acontecer qualquer coisa,
com certeza a sua casa não vai cair. Porque dessa forma você não está pensando só nos seus filhos, você está pensando em você e nos seus filhos. É assim que funciona. Eu lembrei do meu pai. O meu pai, ele era semi-analfabeto, mas ele era muito sábio. Meu pai nunca encheu os filhos de presentes. Olha que ele criou vários filhos, viu? Nunca passamos fome. Meu pai nunca deixou cortar uma água, nunca deixou cortar uma luz. Ele comprou um terreno, construiu sua casa. Claro que ele teve desafios. Mas, gente, ele sempre pensou em todos. Ele nunca pensou somente nos filhos. Não é à toa que ele nunca pagou colégio particular para ninguém. Eu lembro que teve um momento que uma amiga veio falar para mim, olha, por que você não conversa com seus pais para você terminar o ano, fazer os últimos 3 anos, né, no colégio particular? Aí eu fui, conversei com minha mãe, conversei com meu pai, e aí eles falaram, tudo bem. Aí eu fui no colégio estadual, né, que foi onde eu estudei, na escola pública, peguei meus documentos e levei para uma escola particular. Fiz a matrícula. Na mesma semana minha mãe falou, Marizane, olha, teu pai está com medo de não conseguir pagar, não sei o quê. Tá bom, mãe, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sempre tive consciência, entendeu? Fui lá no colégio particular, peguei meus documentos e levei novamente para a escola pública. Então, eu sempre estudei escola pública. Meus pais sempre pensaram dessa forma. Se eu for ajudar meu filho, pode faltar em casa. Olha que sabedoria desse homem. O psicólogo e pesquisador Dr. Marco Polo fala em suas conferências que muitos pais morrem de medo que as crianças fiquem viciadas em drogas, mas inconscientemente eles viciam o cérebro dessas crianças com excesso de estímulos. Excesso de presentes pode prejudicar as crianças, pois pode ser uma violência contra a sua saúde emocional. Infelizmente, essas crianças elas podem cada vez mais buscar estímulos para sentirem prazer. Infelizmente, não são só as drogas que causam dependência. Esse trecho que eu acabei de citar, do Dr. Marco Polo, está no livro O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. E ao cuidarmos de nós mesmos primeiros, nós capacitamos nosso potencial para sermos verdadeiramente agentes de mudança positiva na vida daqueles que nos cercam. Desde já, eu agradeço pela atenção.